Olá, meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro do Labotec Investidor, trazendo para vocês mais um relatório gerencial. E dessa vez estaremos trazendo aqui o CPTS 11, esse relatório aqui do mês de outubro, e saiu essa semana. Beleza, pessoal? Então vou estar lendo aqui algumas informações aqui para vocês, sem demais delongas, né? O CNPJ do fundo, aqui esse fundo teve um início, é um fundo antigo, né? 5 de 8 de 2014, né? A sua administradora é a BTG Pactual Serve, né? E o seu público-alvo é investidores em geral. Quem é a gestora, que é a Capitana Investimento, e a sua classificação, fundo de TVM, renda e gestão ativa, títulos e valores imobiliários. A sua taxa de administração e escrituração está em torno de 0,10% ao ano do valor do mercado. A sua taxa de gestão está em torno de 1,5% ao ano, valor de mercado menos custo de administração e escrituração, né? Taxa de performance, esse fundo não há, aqui é o número de cotistas, e vamos estar passando aqui para vocês algumas informações do fundo, certo? A Capitânia Segundo, né, fundo de investimento imobiliário, é um fundo de investimento imobiliário, né, que constitui sobre a forma de domínio, de condomínio fechado com prazo indeterminado de duração. E aqui vamos falar aqui sobre o objetivo do fundo. O fundo tem como objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através de aquisição preponderadamente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no capítulo 4 do regulamento. Então vamos falar aqui um pouco mais sobre os proventos, né? O fundo deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos seus resultados auferidos apurados segundo o regime caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, com verificação semestral. O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas mensalmente, sempre até o 15º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior de os titulares de cotas de fundo escrito no 5º dia útil anterior exclusivo, a data de distribuição de rendimentos de acordo com o volume, de acordo com as cotas de depósito mantida pela instituição escrituradora de cotas. Então essas aqui algumas informações, né, que sempre é 15º dia útil, e o fundo, né, tem as cotas entre 5º dia útil de cada mês, né. Então o valor de mercado que o CPTS 11 está, e algumas outras informações eu vou trazendo aqui para vocês. O valor de mercado, né, quanto é que esse fundo está custando, ele está em torno de 2,29 bilhão, está na casa do bilhão, e equivale a 7,21 centavos por cota, né. O valor patrimonial, né, esse é o valor de mercado, e o valor patrimonial está em torno de 2,74 bilhão, e equivale a 8,63 por cota. A sua taxa líquida é o IPCA por ano, então está em torno de 11,33, que no mês anterior estava em torno de 9,75, então teve um aumento aqui, né, desse IPCA. O resultado mensal da cota foi de 0,061 por cota, e o mês anterior foi de 0,67, então teve um pequeno deságio aí na questão de dividendo, né, no resultado mensal por cota. E o dividendo mensal está em torno desse mês, que está em torno de 0,62, e o mês anterior foi de 0,72, então teve aí um deságio, né, em relação ao mês anterior. E o seu dividend yield está em torno de 10,82 e 12,23 nos últimos 12 meses. O ADTV está em torno de 16,5 milhões e 8,6 nos últimos 12 meses. Então tá bem aí, né, posicionado. E o giro total de cotas está em torno de 15,9, né, nesse mês vigente, e o anterior em torno de 7,1 no mês anterior. Sua quantidade de cotista, 375,676 mil, e em relação ao mês anterior, ele deu uma diminuída aqui nos seus cotistas. Casos de crédito, ele tem 41 e no mês anterior 47. Devedores, no mês presente ele tinha 28, tem 28 e o mês anterior tem 30, então teve uma diminuição aí de 2. Devedores listados em porcentagem de CRIs. O mês anterior está em torno de 81 e hoje está em torno de 74. Também teve uma diminuição aí. E o IPCA por cento aqui desse mês atual está em torno de 8,37 e o mês anterior de 8,17. Então vou estar passando as demais aqui, a quantidade de ativos, o retorno, que aí está dando uma conferida, e demais informações. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Vou dar um zoom aqui para que eu possa estar. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Vamos lá, o comentário do gestor, né? A gestão mantém o foco na estratégia de reciclagem do portfólio, mantendo o mesmo perfil de crédito Real Grade. A carteira de recebíveis foi remarcada no mês com a abertura das NTNBs, de forma que a marcação a mercado da carteira de CRI foi de IPCA mais 8,16 para IPCA 8,37, então teve um aumento aqui, né? O foco atual da gestão continua sendo o aumento da taxa média de aquisição de papéis, reciclagem da carteira em operações no mesmo perfil de crédito Real Grade e as taxas mais altas. Então vemos aqui que o fundo ele tem uma preocupação de estar fazendo esse rebalanceamento da carteira, fazendo com que mantenha o mesmo papel do High Grade, e está aumentando aqui as taxas do IPCA. E aqui tem mais algumas informações referentes a dividendos, né? O dividendos, que foi de 0,62 por cota,
né, que equivale a 109,02 do CDI, equivalente, né, descontado o imposto de renda com alíquota de 15%. Dividendos acumulados nos últimos 12 meses está em torno de 0,88 centavos, média de 0,74 por mês, centavos por mês, e está em torno aqui o VS, né, versus 89 do CDI, equivalente no mesmo período do ano anterior, correto? Aqui tem algumas informações sobre a movimentação da carteira. Aqui é o resultado do fundo, eu vou estar passando aqui para não estar... Aqui a liquidez do fundo continua de acordo com o patamar histórico, com a média de 8,5 milhões por dia nos últimos 12 meses, e o número de cotistas próximo aos 377 mil. Então ele tem uma liquidez muito alta, esse fundo. Isso é muito bom para a gente, que a gente possa estar comprando e vendendo esse ativo sem ter muito dor de cabeça. Aqui tem algumas alocações da carteira, de 65,4 em CRIs, 30 pontos em fundos imobiliários e 4,3 em caixa. Então essa aí é a porcentagem que está hoje em carteira, né, de ativa, né. Vou estar passando aqui, carta de crédito, depois aí quem quiser estar dando mais uma conferida, eu vou estar pulando isso aqui, beleza? Aqui as suas alocações, então aqui onde está as suas maiores exposições, né, aqui os seus maiores, a exposição do tipo de risco. Mais algumas 15 informações. Aqui, pessoal, deixa eu tirar só mais um pouquinho o zoom. E eu vou estar passando aqui, depois quem quiser estar dando uma conferida, é só dar uma pausa no vídeo. Vou passar mais aqui. Aqui temos a tabela de sensibilidade, né, que é a relação de cota do mercado com a taxa implícita do retorno do fundo no prazo. Então aqui temos uma listagem de cotas, seus valores, as suas comparatórias aqui, que é o IPCA, e suas taxas de administração, mais a taxa líquida, que é o IPCA mais líquido aqui nessa verdade. Eu vou estar passando aqui, não vou estar entrando em detalhes. Aqui vem a questão do retorno da carteira, com alguns demonstrativos, que eu também não vou estar entrando em detalhe, eu só vou deixando aqui bem no zoom para vocês. Aqui a sua questão da sua distribuição de dividendos, vemos que tem dando uma oscilada para cima e para baixo, para cima e para baixo em relação aí nos últimos anos. Então aqui tem a sua rentabilidade, né? Vou estar passando aqui que é a compra de crédito, a listagem, o código relacionado na B3, o volume em reais dos seus créditos, suas cartas de crédito, né? Aqui tem o volume, que é a porcentagem deles. E vou passando mais aqui um pouquinho, deixa eu só diminuir um pouco o zoom. Pronto. Vamos lá. Aqui algumas informações de movimentação da carteira. Eles falam aqui que as principais movimentações foi compra de 10,5 milhões de GSFI 16 e a venda de 6,8 milhões do TRXF. Então, como eles vêm falando lá, que a empresa ela vem procurando sempre enxugar a carteira, trazendo uma confiabilidade e dando uma melhor distribuição para a carteira. Então, exemplo disso aí tá nítido. Vou estar passando mais aqui algumas coisas, aqui são os resultados financeiros, depois vocês podem estar olhando. Eu vou estar lendo aqui a negociação na B3. No mês de outubro foram negociados 49.991,417 cotas, sendo 682 mil negociado de volume. Aí vem aqui a questão de volumes, o que representa uma média diária de 16.509.453. O fundo negociado em 100% dos pregões e encerrou o mês com 376,70 cotistas, que variam de menos 46% em relação ao mês anterior. Então, ele participou de todos os pregões em relação ao mês anterior, teve uma liquidez média muito alta para um fundo, e teve uma queda aqui na sua quantidade de cotistas de 2,46, como vimos lá em cima, que ele tinha destacado. Então aqui tem o volume negociado em relação aos meses. No mês de julho estava bem baixo, o agosto ele deu uma subida relativa, então aqui no mês de setembro ele deu uma caída, e o mês de outubro ele já deu uma levantada. Então houve uma oscilação em relação a essas compras aqui. E o número de cotas de cotista mensal, que ele chegou ao seu topo máximo aqui, e ele vem caindo, como vemos aqui no gráfico de barra. E o número de cotista em questão de linha, que ele vem aqui dando uma subida. Aqui vem a questão de suas alocações de ativo, né? Que fala aqui quais os setores que o fundo ele está exposto. Ele está exposto aqui em 18,5% em shopping, 17,7% em logística, 16,9% comercial, 10,9% varejo, 1,3% residencial, 4,4% em liquidez e 30,3% em fundos imobiliários. Então, vemos a sua distribuição. Então, tem aqui a porcentagem de cada ativo dentro da sua carteira aqui. Então, ele tem 30% aqui em fundos e vem as demais ativos, né? Aqui o GPA, ID Logística,
pernambucanas, logística, industrial, elementos, dentre outros. E aqui a parte da exposição por indexador e taxa ponderada de aquisição do mercado. Então a aquisição do mercado está numa taxa de IPCA mais 6,73 e o MTM IPCA mais 8,37. E a aquisição, daqui é a CDI mais 2,23 e CDI 2,90, que é o MT, né? Que é 2,96. E 30% de fundos e 4,6% de liquidez. Então, aqui tem a questão da carteira. Eu vou estar passando aqui para que vocês possam estar encontrando aqui a carteira de crédito. Eu vou estar passando aqui, depois vocês conferem. A porcentagem de ativo em 31/10. Então aqui vemos que ele é bem diversificado. Só o único aqui é o GSFI, aí, que é 2,5%, e os demais praticamente abaixo de 1% ou igual a 1%. Então é exposição, né? Então a maioria da sua exposição de risco, ele está em típico 65,4%, de crédito 0,8%, atípico 22,8% e incorporação. Então vemos que ele tem muitos contratos aqui a curto prazo. E vamos ver aqui a exposição por segmento. Então ele tem agropecuária, tem agronegócio, ele tem 3,1%, o híbrido tem 1,6%, residencial tem 1%, FOF ele tem 0,9%, Fiagro tem 1,6%, renda urbana ele tem 16,9%, shops ele tem 36,0%, lajes corporativa 17,1% e logística 16,0%. E fundos em CRI tem 5,7%. Então vemos que ele tem uma exposição maior em shops e vem seguindo aí com lajes corporativas, renda urbana e logística. Então essa é a distribuição do fundo. Vou estar passando aqui mais para vocês. Então tem alguns gráficos aqui com as demais informações que eu vou estar passando. Aí depois vocês dão uma conferida. Então aqui tem alguns imóveis com seus descritivos, né, que faz parte da composição da carteira do CPTS 11. Vou estar passando aqui. Então aqui vem alguns resultados no seu histórico aí, que eu também não vou estar entrando em detalhe. O fundo o relatório desse mês foi muito extenso, porém tem muita coisa para ver, muita coisa para estudar. Bom, essa parte aqui foi o resumo do relatório. Eu vou estar passando aqui para vocês, na data que o vídeo está sendo feito, quanto é que esse fundo está custando. Bom pessoal, esse fundo na data que esse vídeo está sendo produzido, ele está custando 7,2 centavos, o seu último dividendo está em torno de 16. Nos últimos 12 meses ele está em 12,62, ele está com P sobre VP de 0,81, então ele está com deságio. A sua liquidez média diária está em torno de 12,5 e a sua variação nos últimos 12 meses ele está em torno de 3,19. Então vimos lá que com aquele aumento e aquela questão do compra e venda de alguns ativos, fazendo com que a carteira se balanceasse, e dentre outros, que nós estamos no período que todos os fundos imobiliários, ou praticamente a maioria, 99% está no negativo. Então uma coisa vai interferir na outra. Também vemos que teve uma queda no seu dividend yield, né? Então tudo fazendo com que o fundo ele venha estar perdendo aí, como vemos aqui, valorização e também número de cotistas. Tem um fundo de papel determinado, número de cotistas, aqui o valor patrimonial por cota. Na data presente ele está com 317.828 e 129 mil cotas. E o seu valor patrimonial está em torno de 2,74 bilhões. Então aqui algumas informações de comparatório do fundo. Aqui sua média dos últimos 5 anos, a questão do seu dividend yield. Vemos que ele está em torno aí de 0,86 por mês. Então um yield excelente. Então vemos aqui que ele, nesses últimos 2 anos, aí, ele teve uma variação de dividendo. Saiu em 2002 aí de 4 centavos e hoje está em 6. Então teve aí uns meses de constância, como podemos ver aqui a sua Datacom e o seu pagamento. Então aqui estamos para o efeito bola de neve, que é o número magic, o número mágico. Para gerar o efeito bola de neve, com o CPTF 11, você precisará de 113 cotas, ou aproximadamente 793,26 centavos investido neste ativo, para ter um retorno mensal de 7,2. Então, se você investir hoje 793,26, você vai ter equivalente a 113 cotas e vai ter um retorno mensal de 7,2. Então, com esse rendimento, você já consegue fazer, sim, a compra de outra cota. Então, tem mais algumas informações que eu vou estar passando aqui para vocês. E pessoal, a fonte que eu encontrei aqui, esse relatório foi no Investidor 10, você encontra lá, você digitar lá CPTF 11, e quando você colocar em comunicado do CPTS, lá embaixo, você vai ver lá em relatório gerencial, que foi o último, informações aqui que a plataforma nos passou, e esse relatório caiu essa semana, né, dia 25, se você clicar aqui, ele vai direcionar você para outra página, fazendo download, e daí você vai ter acesso ao mesmo conteúdo que
for lido aqui para vocês. Então, pessoal, agradeço mais uma vez aí a audiência de vocês, que vocês possam estar compartilhando, dando um like e, se puder, divulgar também para os seus parceiros que também estão aprendendo a como investir. Até mais. Um abraço, pessoal.